Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos irmãos sobre tratamento. Serão todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje nós teremos nosso irmão Júlio Galamba, da Casa dos Humildes, mais uma vez nos fazendo companhia, que vai nos trazer o tema 160 anos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro corresponde a um código moral, onde todos nós precisamos entender e praticar. É realmente uma codificação de nossa conduta perante os nossos irmãos, nossos semelhantes. E o caminho a ser seguido segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Para iniciar os trabalhos, nossa irmã Carla Carlisto fará a prece inicial, por favor. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus de infinita bondade, agradecemos por esse momento, agradecemos por esse ambiente que foi preparado com tanto amor e carinho. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que possamos absorver da melhor maneira os ensinamentos que nos será passado pelo nosso irmão. Que assim seja. Assim seja, e assim damos início aos trabalhos. Dando a palavra ao nosso irmão Júlio, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós recebemos o convite, através do nosso querido irmão Rogério, para vir estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Permita a Deus que, enquanto nós estivermos com o pensamento elevado ao alto, que nós possamos sentir literalmente a presença de Jesus junto a nós. Pois foi ele mesmo que falou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas querendo se melhorar para melhor servir, lá ele estaria presente. Com certeza ele passou bem cedo pela nossa casa, preparou o ambiente, deixou uma equipe de espíritos abnegados que nos recepcionaram logo na entrada. Nos acompanharam até o assento e desde então já estão trabalhando em torno de nós, retirando energias grosseiras, fruto dos nossos pensamentos ainda muito inferiorizados e nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Bom, para os que chegaram agora, eu sou Júlio Galamba, trabalhador da Associação Espírita Casa dos Humildes, onde temos um abrigo de vovozinhas. O senhor Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo, um homem muito criterioso, muito zeloso, muito sério, conhecedor e respeitado por toda a sociedade francesa, quando teve acesso a esse conhecimento de que nós estamos envolvidos por espíritos, assim como os peixes estão envolvidos pela água, ele, como homem de ciência, ficou logo preocupado. Opa, será que essa aproximação interfere na minha vida? E aí a resposta é muito clara, interfere e muito. Até o encarnado interfere, aquela pessoa que fica no seu pé do ouvido querendo que você faça uma coisa de todo jeito, mas eu não quero, vai embora. E se for jovem, adolescente, e aí é que as provocações ficam maiores. Imagina desencarnado, do seu lado, pensando sistematicamente, e você também é um espírito e pensa, esses pensamentos se misturam. Então ele, através desse conhecimento, né, do mundo espiritual, ele publica o Livro dos Espíritos, através de muitas conversas, muitas anotações com amigos, recebendo comunicações mediúnicas da Europa inteira, do mundo quase todo. Ele vai anotando, registrando tudo direitinho, e como um homem de bom senso,
ele faz e traz para nós as perguntas que nós precisamos entender para que a nossa fé cresça. Primeiro, entender Deus, né? Porque entender Deus é muito complicado. A gente aprendeu a amar a Deus, uma criatura, um ser, uma energia, um pensamento que a gente nunca viu, mas a gente diz que ama a Deus. Então, a doutrina espírita traz esse Deus bem para perto de nós, quando ele pergunta na primeira pergunta, que é Deus. Por isso que nós somos, só depois da doutrina espírita, que nós entendemos porque nós somos semelhança e imagem de Deus. Sem isso, como é que eu posso saber que eu me pareço com ele se eu não sei como ele é? Primeira pergunta que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós somos o quê? Espírito, o princípio inteligente da criação. Olha a nossa semelhança com o Pai. Ele é a inteligência suprema e nós somos o princípio inteligente. Então, isso vai trazendo Deus bem para perto de nós, aumenta a nossa responsabilidade e nossa vontade de sentir Ele um pouco mais literalmente nas nossas entranhas. Então, ele publica, para a gente entender como é que se faz essa comunicação com o mundo espiritual, o Livro dos Médiuns. Então, quem está começando, lê o Livro dos Espíritos, Livros dos Médiuns, que na sua primeira publicação ele fazia parte do Livro dos Espíritos, mas como é um estudo muito aprofundado e precisava de muito, e a obra ia ficar muito longa, ele separa em Livro dos Médiuns, para que a gente entenda como é que se dá essa comunicação com esse mundo espiritual, como nos proteger e como nos aproveitar. Porque não existe o mal no mundo espiritual. Né? Quem são os espíritos, afinal de contas? As almas dos homens que viviam na Terra. Eles são bons ou maus? Se era um homem bom, espírito bom. Se era um homem mau, espírito mau. Então, não tem nada sobrenatural de ter medo ai meu Deus do céu, com quem eu vou me encontrar? Vai se encontrar com aqueles que todo dia você está junto deles, em pensamento, em vontade, em desejos e em projetos. Nada mais diferente. E não precisa desencarnar, não. De noite, quando sai do corpo, já vai se encontrar com eles. Não é? Bom, feito esse estudo da parte filosófica, que é o Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas, e a parte científica, que é o Livro dos Médiuns, ele precisava trazer algo que nos ajudasse a se transformar moralmente. Então, ele se recolhe e começa a fazer perguntas, está lá na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, perguntar aos espíritos se esse projeto que ele estava pensando fazia sentido. Então, os espíritos dizem a ele que é um projeto que não será importante apenas para os espíritas, mas para a humanidade inteira. Porque se trata da palavra de Deus, o evangelho de Deus, que vem através de Marcos, João, Lucas e Mateus. É a palavra de Deus, as leis de Deus, a vontade de Deus, a orientação de Deus. Só que, quando Jesus recebe e traz para nós esse evangelho através dos evangelistas, ele encontrou uma sociedade, que não tinha condições de entender literalmente toda a verdade, porque faltava ainda recursos, o que é alma, o que é espírito, o que é céu, o que é moradia, né? O que é vida após a morte, tudo isso era grande desconhecido. Então falava por parábolas. Quem tinha entendimento, espírito esclarecido, espírito evoluído, entendia e sentia no coração as verdades que ele já tinha conquistado em outras encarnações, mas aqueles que eram mais desligados, né, passavam e não percebiam nada, se interessavam apenas pelas curas que Jesus fazia. Então ia mais em busca, como muita gente até hoje, né? Terceiro milênio, 2024, as pessoas ainda buscam as casas religiosas para uma cesta básica, para tratar uma doença, para arrumar emprego, para resolver problema dentro de casa, de relacionamento com marido e mulher, com filho. Continua do mesmo jeito, não muda nada, porque nós
esse progresso nosso, ele é lento, porque a gente estuda, a gente lê, mas para colocar em prática leva muito tempo, né? Porque para colocar o Evangelho de Jesus em prática, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Renunciar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, os meus direitos das coisas serem do jeito que eu quero que seja. Porque eu começo a pensar no outro. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, mas como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Jesus sabiamente coloca o próximo, que é semelhante ao primeiro. Passamos milhares de encarnação escolhendo quem é o próximo que a gente vai amar. E perdemos a oportunidade de amar aquele que Deus colocou debaixo do mesmo teto, nossos familiares mais próximos. Enquanto eu não amar aquele que está bem pertinho de mim, como é que eu vou? Vamos agora, meus irmãos, orar pelos nossos irmãos africanos que estão passando fome. Eu não estou orando, eu não estou conseguindo orar pelo meu parente que está dando trabalho dentro de casa. A gente ainda tem essa hipocrisia de ser cristão em praça pública, como eram os fariseus, e Jesus chamava a atenção. Então, o senhor Kardec, ele recebe orientação para essa obra e ele se recolhe, ele se afasta da sociedade espírita parisiense para não estar sendo incomodado, porque ele precisava de muita inspiração. E nessa inspiração ele recebe nada mais do que São Luís, Santo Agostinho, Erasto, né? Fenelon, Paulo. Ele é inspirado assim por espíritos que conviveram, que vivem literalmente o Evangelho de Jesus. Então é uma obra assim da gente degustar diariamente. Degustar diariamente. E na medida que a gente vai se aprofundando e entendendo a força do Evangelho, cada um vai interpretando de uma maneira, mas a gente vai sentindo a presença de Jesus na vida da gente. Mas não é aquele Jesus místico, não. Eu estou todo arrepiado, senti uma coisa. Não é isso, não. Você vai se tornando mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, já não procura ver tanto defeito nos outros, já procura ver qualidades. Quando tem uns amigos e familiares assim, falando mal de alguém, você entra em prece ou mostra uma qualidade daquela pessoa. Já sabe, né? Que se for na área da política, você vai perder alguns amigos e alguns parentes. Porque às vezes ali só falta fazer uma estátua na porta de casa para defender aquelas pessoas. Mas são filhos de Deus, nossos irmãos, e têm sim qualidades. Não tem as que você queria, mas tem as que outros querem. Estão se esforçando, estão lutando para fazer o seu melhor. Não é fácil, é uma luta árdua. Então, nós temos que entender esse processo, né? Para que a gente entenda. As ideias que o senhor Kardec trouxe para esclarecer literalmente a palavra de Jesus eram pontos que incomodavam a igreja. Por isso que ele enfrentou grandes desafios, grandes debates, né? Também as cartas de Kardec, as viagens de Kardec, né? Quando a gente vê aquela obra, O que é Espiritismo, que ele cria ali aqueles personagens, era tudo situações que ele enfrentava e que foi enfrentando também durante muito tempo, né? Nossa doutrina, ela teve durante uma época que ter permissão da polícia para você poder abrir um centro. Então, são tempos que foram vivenciados, porque Jesus, quando chega, ele chega para incomodar. Ele não chegou para trazer a paz, ele veio trazer a espada, né? Ele veio dividir aqueles que são preconceituosos com aqueles que são amorosos. Essa é a divisão que Jesus veio fazer literalmente, né? Então, ele trazia máximas que incomodavam, mas ele deixou bem claro: eu não vim destruir a lei de Deus, né? As leis que Moisés implantou para segurar aquele povo rebelde, ignorante, ele passou por cima de todos, né?
Olha, ele vai comer e não vai lavar as mãos? O que é que faz mais mal? O que entra pela boca ou o que sai da boca? Então, Jesus enfrentou essas situações com os fariseus, porque as práticas exteriores eram muito fortes, muito respeitadas, tinham que ser cumpridas. E Jesus veio justamente afrontar tudo isso, né? Quando ele começou a pregar nas sinagogas, junto dos doutores do Sinédrio, aí disseram, mas ele não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Ou seja, de onde ele trouxe todo esse conhecimento? Não aceitaram. Em vez de procurar se interessar por aquelas verdades, houve um julgamento. Porque para ser um profeta, você tinha que ter passado por um ritual, tinha que ter passado por peregrinações. Então, tudo isso tinha que ser uma exigência, né? Para você poder ser escutado. Agora, a palavra carpinteiro, Emmanuel traduz de uma maneira maravilhosa. Ela não é colocada assim por acaso, não. Porque o carpinteiro é aquele que pega uma madeira bruta e transforma. Então, o pai de Jesus ensinou a ele aquela profissão que modela, que transforma, e que ele já era mestre para fazer isso nas almas humanas. Que é o que ele vem tentando fazer conosco. Mas a gente vai se desviando, porque tem certas grossuras ainda na nossa alma que precisa de um formão mais martelada, mais forte. E aí a gente foge, vai se acomodando e vai se aquietando, né? Então ele, nesses desafios de trazer as verdades do Evangelho de uma maneira que a gente pudesse entender, ele foi logo deixando claro no diálogo dele que ele tem com Pilatos. E que é preciso que a gente entenda isso como espírita. Meu reino não é desse mundo. Então, às vezes, a gente quer viver num planeta de prova e expiação, onde só tem espírito doente, tudinho aqui está em tratamento. O remédio mais forte é de quem está na mesa aqui, porque está ouvindo primeiro do que vocês. E então, a gente não tem desculpa de dizer, não, eu não sabia disso, não. É verdade. E quem dirige, que está sempre convidando os palestrantes, fica ali caladinho, meditando, vai ser muito cobrado. Mas a gente vai aprendendo que é isso mesmo, mas é uma cobrança saudável, não é uma cobrança punitiva. É uma cobrança que diz: você pode amar, você pode perdoar. Por que você não faz isso? Por que você se maltrata? E aí a gente vai cedendo depois aos poucos, né? Então, não turbe o vosso coração, não se inquiete, não se amedronte. Esse momento que a gente está vivendo aqui nesse planeta vai passar. Já passaram tantas guerras, tantas epidemias, tantas pandemias, tantas erupções. Vai passar e já está já se acabando. Essa guerra, violência que a gente está vendo no nosso planeta já é aquele foguinho do São João na fogueira lá com aquela fumacinha. Mas uma chuvinha já e apaga. Já vai passar, vai acabar tudo aquilo, né? Mas, já que tocar o fogo, ele tem que queimar. Na casa do meu pai tem muitas moradas, porque Jesus, quando falava de reino de Deus, os judeus não entendiam o que é reino de Deus, reino dos céus. E tem um rei lá, e quem é esse rei? Começaram a ficar logo preocupados. Mas aí vem na parte científica trazer para nós, né, o universo que é a casa do pai. Todos os planetas, todos literalmente habitados. Nada está ali somente para enfeitar. Tudo tem vida. E o homem não vai conseguir ver vida nesses planetas, porque a vida, até onde a gente consegue chegar, é espiritual. Não é? A vida é espiritual. Né? Tem outros planetas iguais aos nossos? Tem milhares, milhares iguais ao nosso. Muito distante de nós, né? Para que um não interfira no outro, né? E aí Jesus vai trazendo aquelas orientações para a gente ir despertando, que esse é o papel da doutrina espírita, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, a ideia desses encontros que a casa nos convida é para que a gente saia aqui literalmente sabendo que nós somos um espírito.
O espírita, a gente se preocupa muito com a roupa e esquece da essência, não é? Às vezes a gente não vai para um lugar onde a gente iria ser orientado, esclarecido, receber um conselho, uma ajuda, porque o cabelo tá feio, porque eu estou com um dente quebrado, né? Então, a gente se preocupa muito com o exterior e demora muito para cuidar do interior. Então, a doutrina espírita vem nos convidar a olhar mais para dentro de nós, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha Jesus conversando com Nicodemos, um doutor da lei, que procura a ele, um homem doutor da lei, conhecia as ciências e as filosofias, mas faltava alguma coisa. Jesus, não se admire se eu disser que terás que nascer de novo. E um homem velho, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Quer dizer, veja o nível que Jesus encontrou para trazer a boa nova. E ele era, Nicodemos, um homem bom, um homem compreensivo, humilde. Tanto é que ele buscou, chamando Jesus de mestre, rabi, né? Meu Senhor. Então, essa reencarnação, que é onde está a justiça de Deus. Já estivemos aqui milhares de vezes e ainda vamos vir milhares de vezes. Sempre vivo. Uma hora vestindo a roupa, outra hora vestindo outra roupa mais leve, mas sempre vivo. Então, Jesus, quando traz para nós a imortalidade da alma, que foi sua grande obra na transfiguração, quando ele aparece também no terceiro dia, depois de sepultado, se ele não tivesse aparecido ali, a obra dele não faria sentido. Para que ser bom? Para que amar a Deus se depois tudo se acaba? E ele passa 40 dias e 40 noites ali conversando, preparando os apóstolos para o desafio do futuro. Para o desafio do futuro. E é por isso que, quando ele encontrava as multidões, né, muito aflita, perseguida, né, escravizadas, humilhadas, ele acalma, apacenta. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? E lá em João, no capítulo 14, versículo 15, ele fala do Cristo Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando ele diz meus mandamentos, ele está falando dos mandamentos do Pai, porque eu e o Pai somos um só. Jesus não conseguia fazer absolutamente nada que não fosse a vontade de Deus, né? E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador. O Espírito de verdade que ficará convosco eternamente. O que é que pode a gente ganhar, se apropriar e jamais ser tirado de nós? O conhecimento, que é o que a gente está agora aqui se alimentando dessas verdades espirituais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai me libertar de quê? E eu estou preso? Da minha ignorância, dos meus medos, das minhas angústias, para desabrochar a fé. A fé de que esse pai não tem uma situação sequer que ele não esteja presente. Pense no crime mais odiento do mundo, mais terrível, Deus estava lá. Pense na noite mais escura, nas cavernas mais profundas, Deus está lá. Porque se ele não estivesse em um lugar desses, ele não seria Deus. Ele é onipresente, onisciente, está em tudo. E aí vem a mensagem de Jesus que traz para a gente um peso assim, um pouco grande, inclusive dentro de vós. Então, quando a gente imagina o quanto a gente cobre esse Deus amoroso com pensamentos negativos, com pensamentos deprimentes, com julgamentos descaridosos,
com a falta de fé no amanhã, né? Dá uma dor na consciência da gente, assim, puxa vida, rapaz, meu pai fez tanto por mim, me ajudou tanto para eu chegar aqui agora, e o que é que eu tenho oferecido para ele? O que eu tenho oferecido para ele? E é tão pouco que ele pede, é muito pouco, não é? E a gente vai vendo nessa conversa o quanto é pouco. Então, na medida que Jesus vai percebendo que a multidão vai aumentando, e ele precisava fazer algumas curas ali para que os apóstolos identificassem que ele era realmente o Messias. Aquele que Elias falou que viria. Ele ia entrar em Jerusalém, montado numa jumenta, que ia ser filha de uma virgem, né? E a doutrina espírita explica que Maria era virgem, sim, porque virgindade era a virgindade do útero. Ela nunca tinha tido filho. Então, o útero dela era virgem. Isso é ser virgem. É quando o útero ainda não foi colocado a serviço do homem, né? Então, Jesus reúne a multidão e chama todos de bem-aventurados. Felizes. Ser aventurado é ser feliz. Mas ele diz: ser aventurado os pobres de espírito. Porque a gente ainda acha que pobre de espírito é aquela pessoa humilde, simples, que não tem nada, que vive, né, modestamente. Não. Pobre de espírito são os que já eliminaram de si o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, eles têm a simplicidade do coração. Os mansos herdarão a terra. Os puros de coração, nossa, verão a Deus. É interessante essa colocação de Jesus, e a doutrina espírita nos faz tirar o espírito da letra. Ora, se o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, está dentro de vós, eu preciso ter um coração puro para que quando eu faço o meu mergulho interior para conversar comigo, eu perceba Deus dentro de mim e não ainda a maledicência, o preconceito, porque tudo aquilo que a gente vê no outro é porque eu tenho dentro de mim. Ora, é preciso que o joio cresça mais do que o trigo para poder ser arrancado, ceifado. Mas para arrancar o joio do trigo, eu preciso saber o que é joio, eu preciso saber o que é trigo. Porque se eu não souber, eu arranco os dois. Então, nós conhecemos muito bem as iniquidades, mas precisamos conhecer o que é o amor. O amor incondicional. E muitas vezes a gente despreza essa oportunidade para que esse reino de Deus floresça, cresça e dê muitos frutos, por causa ainda dos nossos julgamentos. Orai pelos que vos caluniam, pelos que vos perseguem. Jesus entra, e o senhor Kardec vai colocando no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele chega no capítulo sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Porque ele começa de mansinho, né? Ore por quem faz o mal a você. Mas, rapaz, fulano falou mal de mim, ore por ele. Mas é porque, ore por ele. Aí, quando ele chega no capítulo seja perfeito, ele entra com ame o seu inimigo. Amar o inimigo. Essa é a proposta de Jesus. Quanto mais alguém tiver fazendo mais o mal a você, mais ame aquela pessoa. Porque significa que você se ama e você não quer que o reino de Deus, que mora no seu coração, que habita no seu coração, seja envolvido por impurezas. Você quer continuar puro. Então é um orar e vigiar constante. Por isso que a gente está nesse planeta de prova e expiação. Porque a gente tem que, durante a lei de sociedade, que o senhor Kardec trabalha muito bem no livro dos Espíritos, né, nas leis morais,
é onde a gente vai encontrar a oportunidade de lidar com o outro, que é o meu Deus naquela hora. Naquela hora é o Deus que se apresenta para mim. É como se Deus literalmente apresentasse na minha frente e disse: meu filho, me ame. Eu tenho que enxergar meu próximo dessa maneira. Claro, no nosso nível evolutivo, esse amor é desejar o bem a ele, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance por ele. Inclusive, dizer: me perdoe, eu não posso lhe ajudar. Acontece. Mas diga com carinho, com sinceridade, com verdade, e aponte caminhos para ele. Porque muitas vezes a gente está doutrinando e o Espírito diz: você não pode me ajudar porque meu problema é muito sério. Porque, na verdade, por que ele diz isso? Porque nós somos iguais a ele. E que diz, o que é que diz o doutrinador? Mas eu sei quem pode. E aí você chama Jesus. E aí com Jesus não tem jeito. Não tem jeito. Todos se esclarecem, todos se iluminam e todos entendem que ele está sofrendo por causa das atitudes dele mesmo, que não perdoa, que não se perdoa, que não entende o que está acontecendo, porque ainda é muito apegado, ainda é muito preso às coisas da matéria. Então, quando ele entende que ele é o artífice da felicidade dele, ele começa a mudar. E o próximo passo é uma prece e entregar para a equipe espiritual. Acabou nossa tarefa. Não tem que ficar evangelizando e conversando e entendendo o que é que foi, como é que foi, como é que não. Não. Ele se equilibrou, ele está em paz, acabou-se seu trabalho. Agora é com a equipe espiritual que já queria ajudar e não conseguia porque ele não dava ouvidos para eles. Não tinha como. Não é? E aí chega Jesus, naquela época dos Césares, e diz o que nós precisamos fazer: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente está no mundo material. É importante conquistar as coisas materiais. Eu não sei se vocês já ouviram dizer que riqueza não compra felicidade. Já ouviram dizer isso? Aí eu vou fazer uma pergunta a você. E pobreza compra? Então, às vezes, as pessoas se acomodam na. Não, Deus me botou assim, eu nasci assim. Não. Tem a lei do progresso. Corra atrás de suas conquistas. Melhore sua casa, seu meio de transporte, se divirta, viaje, roupas confortáveis. Mas desde que isso lhe dê condições de amar mais o próximo. Porque se for para amar somente, única, exclusivamente a mim, não é? Amar o próximo já está dizendo, né? Então, retribuir o mal com o bem. Então, veja a situação que Jesus colocou, e o senhor Kardec, ao criar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, codificar, né, numa pedagogia crescente. Ele vai trazendo que nós somos espíritos, que nós somos irmãos, que nosso Deus é um só, que nós precisamos fazer aos outros que gostaria que nos fosse feito. Diz que nós somos felizes por estar enfrentando os desafios, agradeça, supere, vença para ser um bem-aventurado, e vai nos colocando dentro da perfeição. Porque Deus é perfeito. Concordam, não é? Já viu algo perfeito fazer alguma coisa imperfeita? Não tem. Só faz perfeito. Não tem como ter uma falha. Então, nós somos espíritos perfeitos e a nossa perfeição está em forma latente, esperando que a gente acredite que é bom amar, que é bom perdoar, que é bom estudar, que é bom trabalhar, que é bom fazer a caridade, que é bom socorrer as pessoas, que é bom aceitar o socorro. Porque às vezes a gente tem dificuldade também de pedir ajuda. Puxa, presidente da casa, diretor da mediúnica, eu vou agora chegar para Rogério e dizer:
Pô, acabou de me convidar para uma palestra, Rogério, estou precisando de um atendimento fraterno. Foi que houve? Não, não sei, não estou dormindo bem, legal. Ah, rapaz, tu é palestrante há 30 anos fazendo. Mas eu sou humano, eu tenho minhas dores. Tem dia que eu acordo meio dizendo, Jesus, querido, o que é que você quer de mim? Mas faz prece, respira fundo. Não, hoje eu vou só dar conta do dia. Não vou planejar nada para amanhã, não vou ligar para resolver problemas, não vou procurar desafios. É o dia de eu estar me equilibrando. Aí procura se exercitar, né? Porque a dopamina ali e tira as toxinas do organismo, uma alimentação mais saudável, vai ler uma boa obra, assistir um programa que seja bem educativo, interessante, um filme e um romance belíssimo. Aí o dia passou, no outro dia você está melhor. Quer dizer, eu não fui dizendo, meu Deus, como é que pode? Eu estudo tanto, eu trabalho tanto, e como é que pode? Ah, coitado. Vai ser muitas encarnações ainda nessa luta. Muitas. A natureza não dá saltos. A maioria de nós é pela primeira vez estar de verdade se alimentando com a essência do Evangelho de Jesus. Podem muitos aqui ter sido bispo, padre, papa, freira, fez casamentos e sermões, mas apenas para se achar missionário de Deus, não investiu em si mesmo. Então a gente recebe um tema, aplique esse tema em você. Não vá falar não, se você achar que ele não vai lhe ajudar, que ele não vai. Às vezes tem tema que é difícil, é trabalhoso, porque a gente ainda está enfrentando os desafios. Falar de suicídio, falar de aborto, falar de drogas, são situações difíceis para espírito pecador, mas é um desafio a ser enfrentado, né? É um desafio para você buscar dentro do evangelho a luz da libertação. Todas essas situações a gente já viveu, ou estimulando, ou participando lateralmente, ou concordando, né? Tem espírita torcendo para cair uma bomba na Rússia e uma bomba na Ucrânia. Pronto, acabou-se o problema, morreu todo mundo, agora vamos. Não, calma, tem solução. Ninguém está morrendo de graça, não, mas tem as criancinhas, são espíritos abnegados que se pediram para vir naquela situação para poder sensibilizar a humanidade. Porque se só tivesse marmanjo brigando, eu mesmo diria, eles que se matem para lá. Eles que se entendam, mas como tem criança, gestante, idoso, aí a compaixão, né? E eles vieram em sacrifício naquele ambiente para tocar nossos corações e orar por todos. São espíritos missionários que vieram em condição para fazer. E mesmo assim, às vezes, não conseguem. E às vezes, mesmo assim, não conseguem sensibilizar os homens orgulhosos, egoístas. Mas eles vão desencarnar e vão para outros mundos, vai voltar para cá em situações, vão aprender e um dia vão estar sentados assistindo uma palestra ou fazendo uma palestra, porque essa é a nossa caminhada. Então, falar desse caminho é muito fácil, porque é um caminho que a gente já percorreu e está percorrendo, de vencer ainda essas coisas. O próximo passo é que vai ser o desafio para todos nós. Não saber o que a mão esquerda faz, né? Para que a vossa direita não esteja observando. Ou seja, faça, porque não tem outra coisa para fazer. É amar, é trabalhar, é servir. Não importa se tem alguém olhando. Não importa. Não, não importa. Chegamos aqui no centro, convidado para uma palestra, e não tinha ninguém no auditório. O que é que a gente deveria fazer? A palestra. Deus está vendo. O trabalho era vir falar do tema. Ninguém disse que era para 20, 30. Rogério, a casa não diz, olha, vem que vai ter 50 pessoas. Não. Ele convidou você para fazer uma palestra. Chegou, não tem ninguém, você faz a palestra.
tem os espíritos encarnados, tem Deus, tem Jesus, tem os nossos guias espirituais, tem os espíritos necessitados de uma palavra amiga, recebendo nossos fluidos, nosso magnetismo. Ou a gente começa a pensar como espírito, ou a gente está brincando de ser espírita. Olha a nuvem de testemunha que o apóstolo Paulo falava. Uma nuvem de testemunha nos acompanha. A gente não se esconde de ninguém. Nossos pensamentos, aquele que a gente esconde até da gente mesmo, Deus está vendo. E que bom que agora eu sei que ele está vendo. Porque agora eu não vou ter mais vergonha de mim mesmo, não estou gostando mais disso que eu agora estou vendo e vou fazer minha transformação interior. Essa é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi ao querido Luiz para trazer. Esse é uma das capas, tem várias capas, tradução de vários tradutores, mas quem não tenha, tem essa obra em casa. Na livraria aí, com certeza tem, né? E as obras espíritas são bem acessíveis os preços, porque a ideia é a divulgação, né? Diariamente abre essa obra, faz uma leitura antes de dormir. Vai dormir inspirado por uma mensagem do seu guia espiritual. Evangelho no lar é fundamental. É fundamental. Naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Por quê? Porque os espíritos superiores, eles são muito ocupados. Então, eles não podem vir na hora que eu quero, não. Eu tenho que me organizar, me planejar, e aí eles vêm dar uma assistência e faz aquilo que fizeram aqui nessa casa. Faz uma limpeza na casa, tira energias negativas, espíritos que invadiram sem a permissão são retirados, os que convivem com a gente naturalmente são convidados a também participar do Evangelho, fluidifica a água, e aí mais uma semana de desafios. Porque durante a semana eu vou colocar em prática o que eu estudei no Evangelho. Aí no outro domingo, mais uma lição, mais uma semana para colocar em prática. E assim a gente vai entendendo que o Evangelho no lar não é apenas um ritual, não. Não tem minuto de sabedoria, que é a mensagem do dia. O Evangelho no lar é a mensagem da semana. Agora se prepare. Se prepare. Quem vive pedindo a Deus sem saber o que pede, cuidado. Porque você, quando pede paciência a Deus, só vem problema. Que é para você exercer a paciência. Exercer a paciência agora, não tem trabalho nenhum. Cada um com a coroinha na cabeça, só tem santo. Lá fora, da portão para fora, que a gente começa a ser quem a gente é de verdade. E é normal isso, a gente está num ambiente de prece, de acolhimento, envolvido por uma equipe espiritual superior, o assunto é sério, o remédio é importante, a atenção é importante. Lá fora a gente se distrai um pouco, não deveria, mas o nosso nível de distração ainda está nesse nível. Então, sentiu que fugiu muito da orientação do Evangelho, opa, faz uma prece e volta. Faz uma prece e volta. Né? Essa é a proposta de Jesus. E aí, levaram para Jesus a mãe e os irmãos. E aí Jesus vem trazer para nós essa sabedoria. Quem é meu pai e quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. Né? Quem é minha mãe e meus irmãos? Senão os que fazem a vontade do meu pai. Deixando bem claro para nós que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas é preciso, para que a gente faça parte da mesma família espiritual, a gente esteja comungando com os mesmos desejos e os mesmos projetos de vida. As brigas nos lares, a maioria se dá por causa disso. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro e não chega num acordo. Não é uma família. São dois espíritos ali, dois Caim e Abel casados. Briga o tempo todo, né? Tem que colocar Jesus dentro de casa, para que a gente seja realmente filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, é esse sentido que Jesus traz. Ele amou e honrou a mãe dele como ninguém mais, a ponto de
no últimos suspiros da cruz, não deixar ela desamparada e chamar João Evangelista para tomar conta dela. E ele cuidou dela até ser preso na ilha de Pátanos, né? Foi o único apóstolo que morreu velhinho. Todos os outros tiveram morte trágica. Pedrejado, degolado, crucificado, masmorra, todos eles foram mortos de uma maneira muito difícil. E aí a doutrina espírita, que o senhor Kardec tinha que colocar isso no Evangelho, que é para que a gente combata o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, ele traz a caridade. Fora da caridade não há salvação. Quando nós estamos preocupados com o outro, a gente se esquece das nossas dores e aí a gente se evangeliza com mais facilidade. Fica mais fácil ser instrumento do amor. A gente ainda não tem esse amor, mas a gente passa a ser instrumento do amor. Os bons espíritos se utilizam da gente. E aí a gente vai começando a gostar de fazer parte de uma equipe de espíritos abnegados. E aí, durante a noite de sono, já se encontra com eles, já vai estudar com eles, já vai trabalhar com eles. Com o passar do tempo, nós vamos nos tornando um deles. E entender o Dr. Bezerra de Menezes, na obra Nas Fronteiras da Loucura, ele diz que a linha que divide a sanidade da loucura é tão fina que durante o dia a gente atravessa de um lado para o outro sem perceber. Veja a seriedade disso. Né? Às vezes até assim, numa tribuna dessa, a gente está atento, daqui a pouco o pensamento pensou num problema. Não estou falando nem imoralidade, não, pensou num problema. Loucura. A gente está falando de coisas positivas, de fé, de esperança, de felicidade eterna. Aí veio um pensamento negativo. Eu passei por outro lado. Nessa hora eu tenho que entrar em prece. Por isso que ele diz que não se pode seguir a Deus e a Mamon. Ou eu começo a colocar a minha vida literalmente a serviço de Deus, ou eu vou ficar ainda pulando de um lado para o outro. Mamon é o Deus da riqueza, da fartura, e que a doutrina espírita traz para nós que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E você ter muitas posses, desde que você pense no outro também. Zaqueu é um exemplo disso, claro. Zaqueu era um cobrador de imposto, odiado por todo mundo, pelos publicanos, mas ele já estava incomodado com aquilo. E ele já começou a tratar melhor os empregados dele, a doar uma casa, uma terra para plantar. E ele já ouvia falar de Jesus. De vez por outra, Jesus passava por ali, por Cafarnaum, e ele soube que Jesus ia passar por Jericó. Essa colocação do evangelho, dessa parábola de Jesus, né, é fantástico. O diálogo de Jesus com Zaqueu, que o senhor Kardec faz questão de colocar no evangelho. Porque Jericó era uma cidade muito pecadora, comerciantes, bares, né, ambientes de prostituição, né? Então Jesus não podia ficar em Jericó. Então é isso que o senhor Kardec traz para nós. Esse espírito da letra. Quando você for fazer um trabalho num hospital, no Hospital do Câncer, Hospital dos Tuberculoses, numa penitenciária, né, numa casa, seja lá de que for, de desequilibrada, não fique lá, só passe por lá. Faça o que tenha de fazer e saia, não fique. Mas não deixe de ir. Vai preparado, faz uma prece, de preferência com uma equipe, e passa. Então, Jesus passava por Jericó. Zaqueu, já com esse despertar de consciência de que ele precisava fazer alguma coisa, busca Jesus. Mas ele não busca Jesus para que Jesus faça um milagre na vida dele, não. Ele busca Jesus para que Jesus
confirmasse de que ele estava no caminho certo. Senhor, eu, a partir de hoje, vou distribuir metade do que eu tenho com os pobres. E o que eu devo a eles, porque é da lei judaica que quando você tivesse uma dívida e fosse reconhecida, você restituísse 4 vezes mais. Não é porque ele estava sendo bom, não. Ele ia cumprir a lei judaica. Então Jesus diz: nessa casa hoje entrou quem? Não. Zaqueu precisa ser mais trabalhado aqui nessa casa. Hoje entrou a salvação. Aí eu pergunto: entrou na casa de Zaqueu? Entrou aonde? Na casa mental de Zaqueu. Não, mas eu não quis nem ir para não cansar o pessoal e achar que vai ter que subir numa árvore e tal. Só o encontro dele com Jesus. Só o encontro dele com Jesus. Então ele entrou na casa mental de Zaqueu, porque não entrou na casa mental da mulher, dos filhos. Só foi em Zaqueu. E Zaqueu, a partir daquele dia, passa a ser um grande evangelizador. E depois, ele vem para nós, nosso querido Bezerra de Menezes. É o nosso Zaqueu. Olha como Zaqueu chegou. A gente pode chegar. E o evangelho é esse roteiro. Porque quando o senhor Kardec pergunta aonde estão escritas as leis de Deus, os espíritos dizem na consciência do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ora, se a lei de Deus está na consciência do homem, eu vou interpretar ela do meu jeito, você vai interpretar do seu jeito, você do seu jeito. Então, como é que fica essa interpretação? Se eu tenho ela impregnada na minha consciência, para que escrever livros? E os espíritos dizem, porque vós vos esqueceste dela. Então, era precisava que os livros viessem chamando a nossa atenção. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é Jesus, através de Mateus, Lucas, Marcos e João, mostrando para nós esse caminho da perfeição, da autoiluminação. Primeiro, o autoconhecimento. Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Pergunta 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de vencer as suas más inclinações? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos que ser firmes na nossa análise. Eu ainda penso negativamente, eu ainda tenho desejos pecaminosos, vontade. Isso está tudo certo, porque é a realidade do nosso nível evolutivo. Agora, eu vou combater esse, eu vou combater esse, eu vou vencer esse, o que estiver me incomodando mais. Não dá tempo da gente combater tudo numa encarnação nova. O Saulo de Tarso é diferente, era o vaso escolhido, era um espírito missionário. Ele não estava equivocado, não. Ele veio para respeitar e obedecer a Deus. Romano, grego, era o que ele conhecia. Quando ele conhece Jesus, é onde vem o nosso grande desafio. Primeiro, a humildade dele. Se recolheu para o deserto e foi estudar com Prixa e Aquilas, os dois jovens, os pergaminhos. 2 anos no deserto, trabalhando para se sustentar. Quando ele se sentiu totalmente impregnado pelo Evangelho de Jesus, ele volta para ser escorraçado pelo pai, pelos amigos e pela sociedade. Aí começou a luta dele. Porque ele tinha que vencer aquele homem velho. Perdeu os títulos, perdeu riqueza, mas agora ele tinha Jesus. Quem tem Jesus não falta mais nada. O processo agora era de dar o testemunho de fé dele. Aonde ele ia apedrejado, esquecido, caluniado, perseguido. Mas no
final da jornada dele, ele diz: Senhor, já não sou eu quem vivo, mas és tu que vive em mim. Assim como Jesus dizia: eu e o Pai somos um só, Saulo diz, agora Paulo, eu e Jesus somos um só. Qualquer dificuldade que qualquer um tiver, tenha fé, pedis e será vos dado. Peça com fé e espere, porque o que você está pedindo vai chegar no tempo de Deus. Se ocupe com as coisas boas, se envolva com as coisas boas, com o estudo, com a caridade, com grupos, né, de visita fraterna. Essa casa aqui tem um roteiro de atividades evangélicas impressionante. Visita hospital, campanha do quilo, olha, é tanta coisa que não tem como você dizer, não, é porque nunca ninguém me chamou. Já está sendo chamado por Jesus. É se oferecer. Aí, claro, vão olhar, vão mostrar, a intuição vai dizer, olha, essa aqui é bom ir para ali, essa aqui é bom ir para ali, porque tem uma equipe espiritual coordenando os trabalhos da casa. E tenho certeza, eu vou dizer logo, porque eu trabalho numa casa há mais de 30 anos, e não adianta você frequentar uma casa, ah, mas o dirigente ali me tratou mal. Você veio atrás de um dirigente ou de Jesus? Ele é um pecador também, ele está no dia difícil dele. Entenda ele, é hora de orar por ele. Vai encontrar isso. Mas a gente não veio aqui atrás, é um ajudando o outro, é um orando pelo outro. A gente sabe que tem dia que a gente está mais devagar. Então, buscar Jesus é o nosso foco, não é? E para isso, o senhor Kardec coloca o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece. Prece cura, prece liberta, prece abre caminhos, ilumina. Então, aprendamos a, né, que, como diz Santo Agostinho, se eu não me engano, né, que a prece seja né, a tranca do dia ou o ferrolho da noite. É, alguma coisa assim nesse sentido. Né? Acorde agradecendo a Deus pela noite de descanso e por mais um dia. E vá dormir agradecendo a Deus pelo dia que passou. Peça para se encontrar com os familiares, com os amigos, com o guia espiritual, com o anjo da guarda. Rever seu projeto reencarnatório, se está indo direitinho, para poder ir avançando com mais segurança, com mais confiança, como a gente faz em qualquer escola. Porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime à vida espiritual. Portanto, se busca o espiritismo, norteia-te em tua luz, porque o Espiritismo é a escola, mas o mestre amado é Jesus. Eu agradeço o carinho de vocês, as vibrações. Jesus abençoe essa casa que há muitos anos se dedica para acolher todos os que estão em busca de uma luz para o seu dia a dia. Muita paz. Obrigado, Júlio, pela bela mensagem que serve para todos nós, essa orientação. E eu lembrei aqui de uma frase de Chico Xavier sobre o Evangelho, a importância do Evangelho na nossa evolução é semelhante ao sol que nos mantém a vida física. Então, seria o alimento da alma. Todos nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus, porque só vai alavancar conhecimentos e nos levar à prática do bem e do amor que ele tanto deixou exemplificado para todos nós.
Concluídos os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Pedro para fazer a prece de encerramento. Caríssimos irmãos e irmãs, mantenhamos o pensamento, a harmonia aqui presentes, em nome de Cristo, em nome dos mestres dessa casa, ao doutor Bezerra de Menezes, que usou o nosso irmão Júlio, foi um instrumento, foi o meio de esclarecer a mensagem que o Evangelho nos trouxe para a noite de hoje e que, de alguma forma, possamos praticar e levar aos nossos lares esses ensinamentos que o senhor Júlio Galamba nos trouxe. E que, dessa forma, a gente possa enfrentar a semana, né, com essas ideias e esses pensamentos aqui passados, que esse brilho, essa luz, possamos nos dar força e aos nossos familiares, aos nossos amigos também sejam transmitidos através do nosso pensamento. Dessa forma, devolvo a palavra ao irmão que preside a mesa para dar por encerrada a reunião doutrinária da noite de hoje. Assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da noite, mantenham-se harmonizados, em silêncio, aguardando a chamada pela ordem de chegada para o passe. Muita paz para todos.